Bom, vamos ver aqui, então, os efeitos deletérios da divisão do trabalho para o trabalhador. Mas se a divisão do trabalho é a fonte da riqueza da nação, né, que traz o grande evolução, crescimento, aprimoramento, e pode-se dizer mesmo a dita civilização, pelo Smith, vamos ver o que ela causa para o trabalhador, e que ficou lá para o final da obra dele, final do segundo, no quinto livro da Riqueza das Nações. Ele vai partir da ideia que é a seguinte: a compreensão das pessoas, ou da maior parte das pessoas, é formada por suas ocupações normais. Isso é, a minha experiência vivida, a experiência vivida das pessoas, o que elas fazem no seu dia a dia, que de certa forma, conformam, né, a compreensão que essas pessoas têm do mundo, a compreensão da realidade. Ele vai falar, então, se a maior parte das pessoas faz operações simples, cujos efeitos são sempre os mesmos, né? Vou sempre esticar o arame, vou sempre cortar o arame, a atividade é simples e o resultado da atividade é sempre o mesmo. Ele vai dizer, acontecem duas coisas, então, falta oportunidade para exercitar a compreensão, né? Você não está lidando com variedade de experiências, de tarefas e de trabalhos onde sua compreensão pudesse ser desenvolvida, e falta espaço para o espírito inventivo, né? O espírito inventivo, segundo ele, vem das dificuldades que as pessoas encontram em realizar as tarefas que elas têm que fazer. Então, se eu encontro um obstáculo, uma dificuldade no meu caminho, é isso que vai me colocar a oportunidade de exercer o espírito inventivo. Se eu faço sempre a mesma coisa, que dá sempre o mesmo resultado, eu não tenho muitas dificuldades que eu tenho que eliminar e que eu tenho que, portanto, né, criar novas soluções e invenções. Então, ele fala que a monotonia, a atividade simples e repetitiva, ela tira essas oportunidades do trabalhador de desenvolver uma compreensão maior sobre a realidade e sobre a sua capacidade criativa. Olha o que ele vai falar. Ele perde naturalmente o hábito de fazer isso, né? De exercer o espírito inventivo, a criatividade, tornando-se geralmente tão embotado e ignorante quanto o possa ser uma criatura humana. O entorpecimento de sua mente o torna não somente incapaz de saborear ou ter alguma participação em toda conversação racional, mas também de conceber algum sentimento generoso, nobre ou tenro, e, consequentemente, de formar algum julgamento justo, até mesmo acerca de muitas das obrigações normais da vida privada. Né? Então, segundo Smith, a divisão do trabalho e a especialização do trabalhador numa tarefa repetitiva, monótona e simples gera não somente uma certa irracionalidade, ele é incapaz de manter uma conversação racional, ele começa a apresentar características irracionais, ele não consegue ter sentimento generoso, logo a pessoa se torna irracional, se torna mesquinha, não é nobre nem tenro, né? Então, é uma pessoa mesquinha, grossa, irracional, incapaz de formar julgamento justo, uma pessoa injusta também. Né? Então, a gente vai vendo, né, que aqui aparece, primeiro, a ideia, né, de que a, a compreensão, as ideias, a capacidade intelectual, o mundo das ideias, ele está atrelado à materialidade da experiência da vida, né? E a materialidade das atividades que são executadas no dia a dia. O pensamento e a ideia, ela não está descolada, né, da vida material. Então, a gente pode dizer que aqui o Smith ele tem uma visão materialista da cognição, uma visão materialista do mundo das ideias em si, né? E, por outro lado, a gente vê também que, para ele, então, a divisão do trabalho ali degrada as capacidades intelectuais humanas, e mais do que isso, aqui ele coloca mesmo o trabalhador quase no patamar de um animal, né? Não é capaz de ser racional, então uma besta do trabalho é irracional, se não é capaz de ser
racional está tirando a própria humanidade dele. Não é capaz de ter sentimento justo, nobre, vai se tornando uma figura grotesca e animalesca. Tá? E o que mais que ele vai falar? Que essa pessoa, então, esse trabalhador que fica na atividade simples e repetitiva, é incapaz de formar juízo sobre os interesses do país. É incapaz de defender seu país na guerra. Ele vai falar, bom, o soldado, né, ele tem um espírito aventureiro, de desbravar, de viajar. A pessoa que fica repetitivamente fazendo a mesma coisa, simples, vai perdendo esse espírito de aventura, de que um soldado necessita, né? Vai perdendo a coragem de que um soldado necessita. Então, vai dizer, essa divisão do trabalho, essa ultra especialização, corrompe a coragem do espírito do trabalhador. Porque o trabalhador vive agora a uniformidade de uma vida estagnada. Corrompe também sua atividade corporal, que ele só exerce aqueles mesmos movimentos repetitivos, tá? Aí ele vai dizer, assim, a habilidade que ele adquiriu em sua ocupação específica parece ter sido adquirida à custa de suas virtudes intelectuais, sociais e marciais. Ora, em toda sociedade evoluída e civilizada, este é o estado em que, inevitavelmente, né, isso é uma posição dele também, caem os trabalhadores pobres, isso é, a grande massa da população, a menos que o governo tome alguma providência para impedir que tal aconteça. Então, né, existe uma degeneração física, intelectual, né, da coragem, do senso de justiça, de tudo desse trabalhador, da população pobre, da situação da sociedade civilizada, né? O ápice da civilização é o ápice da degradação do trabalhador. E por isso ele acha que, então, que o governo tem que ter providências e o Estado tem que ter um papel. Né? Segundo ele, né, o papel do Estado vai depender do tipo, do estado da sociedade, do estágio que aquela sociedade está. Ele vai fazer, como eu falei, né, uma teoria da história que tem estágios da sociedade. O primeiro estágio seria de caçadores, o segundo de pastores, o terceiro de agricultores, o quarto seria a sociedade civilizada ou comercial, que é essa que a gente está, essa civilidade toda que a gente vive. Só que ele fala assim, bom, quão mais primitiva, e esse é um termo dele, for uma sociedade, então, se ela for agrícola, se ela for de pastores, se ela for de caçadores, menos é necessária a intervenção do Estado nesse contexto. Por quê? Porque na sociedade mais primitiva, existe uma grande variedade de ocupações para o indivíduo só. É só na sociedade civilizada que o indivíduo vai se especializar na cabeça do alfinete, certo? Então, a variedade de ocupações de um indivíduo numa sociedade menos civilizada, mais primitiva, significa que, do ponto de vista da sociedade, existe uma variedade menor de ocupações. Quanto mais exígua as atividades de um indivíduo, maior a variedade de ocupações na sociedade. Então, né, se existe divisão do trabalho, aumenta o número de ocupações na sociedade. Então, existe o fazedor de cabeça de alfinete. Então, aumentam as ocupações. Só que reduz-se do ponto de vista individual. E o contrário, na primitiva, tem menos ocupações na sociedade, não existe um fazedor de cabeça de alfinete, né? Então tem menos ocupações na sociedade, mas cada indivíduo executa um número maior de tarefas. Então ele não está submetido às condições que degeneram e degradam a sua humanidade. Portanto, não é necessário que o Estado faça uma intervenção para impedir essa degradação total. Né? Então, numa sociedade, segundo ele, mais primitiva, os seres humanos são menos degradados e, portanto, o Estado não tem que fazer essa intervenção que seja para um paliativo. Né? A gente vai ver que a solução dele é paliativa.
Vamos seguindo aqui. Eu coloquei uma passagem dele sobre as tais das sociedades primitivas, aspas aqui, porque se a gente for olhar, né, nos historiadores, antropólogos, cientistas sociais, não se utiliza esse termo primitivo mais. Nessas sociedades primitivas, como são chamadas? Todo homem é um guerreiro, como já observei. Cada homem é também, até certo ponto, um estadista, podendo formar um juízo razoável acerca do interesse da sociedade e sobre a conduta dos que a governam. Até que ponto seus chefes são bons juízes em tempos de paz ou bons líderes em épocas de guerra é evidente para a observação de quase todo membro de tal sociedade. Sem dúvida, nessa sociedade, ninguém tem condições de adquirir aquele aprimoramento ou refinamento mental que alguns poucos homens às vezes possuem em uma nação civilizada. Né? Então, ele vai falar que, por não ter essa degradação, né, da divisão do trabalho, das faculdades intelectuais, corporais do homem, né, todo participante da sociedade primitiva é capaz de tecer juízo sobre a vida pública, sobre os interesses do coletivo, é capaz de fazer uma avaliação sobre os seus juízes, sobre os seus governantes, é capaz de ser um guerreiro e é intelectualmente mais desenvolvido do que o trabalhador de uma sociedade submetida a uma grande divisão do trabalho. Ele vai falar a mesma coisa do camponês. Ele vai falar, olha, veja bem, o camponês que vocês querem dizer, é porque a gente está num processo de urbanização, num processo de desenvolvimento industrial. Na Inglaterra, ele vai falar, o camponês, em geral, é tido como brucutu, como trabalho não qualificado, como ignorante. Mas o camponês tem muito conhecimento. O camponês ele tem que lidar com as várias estações do ano, ele tem que lidar com os vários tipos de planta, ele tem que lidar com os vários tipos de animais, ele tem que fazer uma série de tarefas que exigem um conhecimento significativo e que o trabalhador da manufatura não tem. Porque depois se desenvolveu essa noção de que o trabalho na manufatura ou na indústria é um trabalho qualificado e o trabalho agrícola é desqualificado. Ele está falando, não, o trabalho do camponês é um trabalho qualificado, o trabalho na manufatura, na indústria, é um trabalho que não é qualificado. Isso aqui também é uma inversão de uma formulação que depois a gente vai ver muito corrente, né? De achar que o emprego industrial é um emprego de alta qualificação. Depende. Depende muito. Porque é óbvio que aqui vai ter o emprego do engenheiro também, mas não só. Né? E ele está falando que o camponês é muito mais desenvolvido intelectualmente do que o trabalhador fabril, segundo o Smith. Então, por exemplo, o que o Smith diria? Se a gente fosse, né, indevidamente fazer uma... Indevidamente porque a gente está em outro tempo histórico, né? Mas se a gente quiser pensar no momento que a gente está passando. Ele diria, por exemplo, e aí eu não quero usar a palavra primitiva porque eu acho essa palavra péssima, mas ele diria, por exemplo, que as sociedades, né, de indígenas brasileiros têm um conhecimento, são intelectualmente mais desenvolvidos do que a maior parte da população trabalhadora dos grandes centros urbanos, da população trabalhadora fabril daqui do Brasil, tá pequenininha, né? Mas da população urbana, da população dessa sociedade da divisão do trabalho, que são muito mais guerreiros, que têm um senso de justiça, que têm um conhecimento sobre a natureza, que têm um conhecimento sobre justiça, sobre política, sobre os interesses do coletivo, que é maior do que a sociedade civilizada. E vai dizer a mesma coisa dos camponeses, dos agricultores camponeses, da agricultura familiar e etc., que hoje, né, são, às vezes, taxados na nossa sociedade como os bastiões da ignorância, que para ele não. São setores que são setores, sociedades, são trabalhadores, que são devido suas ocupações variadas, possuem um grande conhecimento e têm que possuir esse conhecimento variado para poder sobreviver. Vou passar para a próxima aqui. Tá? Ele vai dizer o quê? Na sociedade civilizada, alguns poucos homens adquirem refinamento e aprimoramento mental, que são quem? Os filósofos e pesquisadores. Ele vai dizer, daqueles poucos que, por não estarem ligados a nenhuma ocupação específica, têm tempo e propensão para pesquisar as ocupações dos outros. Só que esses poucos homens da sociedade civilizada que têm
né, esse refinamento e aprimoramento mental, um pouco contribuem para o governo e a felicidade da sociedade. Ele vai falar, não, é preciso, então, que o Estado tome alguma medida. Né? Não obstante as grandes capacidades desses poucos, todos os aspectos mais nobres do caráter humano podem, em grande parte, ser esquecidos e extintos no conjunto da população. Tá? Então, a sociedade comercial e civilizada requer a atenção do Estado para a educação das pessoas comuns, mais do que para as pessoas de posição e de fortuna, porque as pessoas de posição e de fortuna têm como financiar sua própria educação, a educação dos seus filhos, né? Os hobbies, né? E etc., que são hobbies de esportes, que são hobbies de aprendizado, de alguma musical, de alguma coisa. Então, eu falo, não, é a pessoa comum que o Estado tem que intervir para garantir a educação, para garantir que não haja essa degradação. Tá? Mas é uma medida paliativa e uma medida bem restrita. Né? É paliativa na medida em que ela não supera a condição que deu gênese ao problema. Isso é, ela não resolve o problema, a causa do problema. A causa do problema é o quê? A divisão do trabalho, fazer com que determinadas pessoas fiquem fazendo uma atividade simples e repetitiva a sua vida inteira. Não resolve isso. Então, não resolve e a causa ela vai agir na consequência. Quando age na consequência, segundo Smith, tem que agir de uma forma bem limitada. Com gastos muito pequenos, o Estado pode facilitar, encorajar e mesmo impor à quase totalidade da população a necessidade de aprender os pontos mais essenciais da educação. Primeira coisa que chama atenção aqui, que, embora o Smith seja a favor do livre mercado, ele está dizendo aqui, nesse caso, que o Estado tem que até impor sobre a sociedade. Né? Então, vamos dizer, ele pode facilitar, encorajar. O que seria o encorajamento que ele dá como exemplo lá? Com pouco gasto, a gente pode encorajar as pessoas comuns a terem educação. Quando, por exemplo, a gente dá um prêmio, o prêmio para o melhor aluno. E aí, quando coloca um prêmio, todo mundo se esforça para conseguir aquele prêmio, mas você só paga para um. Então, é pouco gasto e tem um efeito muito grande. Né? E, se for o caso, impõe. Como, por exemplo, é necessário fazer um exame que tenha uma certificação para que você assuma determinadas ocupações na sociedade, para que você, pode ter escola compulsória, pode ter que fazer esse exame para poder pegar um emprego, mesmo que seja na manufatura, e isso é uma imposição do Estado. Então, ele tem todo um livro dedicado ao Estado. E está vendo que aqui não existe um princípio geral de que o Estado não pode intervir por nada. Inclusive, aqui ele diz que o Estado tem que impor. Mas o que são? O que esse Estado tem que impor? Aprender são os pontos mais essenciais da educação, gente. Tem que aprender a fazer o quê? Tem que aprender passei aqui errado, desculpa. Tem que aprender a fazer o quê? Tem que aprender a calcular, ler, escrever e alguma coisa aí de mecânica. É isso que ele fala lá no texto. Né? Então, ler, escrever, calcular bem-vindos ao século XVIII, porque é o que querem para o Brasil de hoje, que a educação pública seja só para ler, escrever e calcular e acabou, o resto acabou. Né? Isso que o Adam Smith está propondo. É só para não ficar muito, né, segundo ele, deformado, mutilado, só ponto básico aqui, essencial. Não tem que ficar fazendo mais do que isso, não, segundo Smith. Tá, gente? Eu também não concordo necessariamente com essa visão dele aí. Não concordo, de fato, com a visão de que a divisão do trabalho, então animaliza o ser humano, o trabalhador vira um animal. Eu não concordo com isso, né? Porque depois, mais para frente, vocês vão ver, talvez em política 1 ou 2, que, por exemplo, né, você vai ter o que os trabalhadores sabem da realidade, a partir da sua realidade material, não é só sobre sua atividade no trabalho, mas é também sobre como viver na sociedade. Também entendem o que é uma sociedade de classe, também entende o que é patrão, também entende qual é o interesse do patrão, também vive nessa sociedade, nesse mundo e tem esse conhecimento.
né? Então, não é só o conhecimento a respeito daquela atividade pontual, não, né? E eu não concordo com essa animalização do trabalhador, mas ele faz. Mas é óbvio que não pode fazer bem a ninguém, fica fazendo uma coisa simples e repetitiva a vida inteira. É óbvio que isso é maçante, que não deveria existir. Então, a gente vai ver essa crítica mais qualificada à divisão do trabalho na atividade que eu passei para o dia 5, que é o texto do Braverman. Quero que vocês leiam com atenção e façam um questionário, que ali tem uma crítica mais qualificada à divisão do trabalho. Mas vamos seguir na crítica do Smith, tá? Eu acho que não precisa concordar com tudo e nem é para concordar com tudo. Esses são elementos que eu estou trazendo para a gente poder problematizar, para a gente poder ver quais são os possíveis pontos, né? A partir dos quais a gente tem que fazer uma crítica, tem que temperar essa crítica, tem que analisar a divisão do trabalho, tem que analisar o discurso do progresso, que é um progresso que vai contra a maior parte da população, né? Enfim. Olha o que o Smith vai falar mais ainda. Um homem destituído do uso adequado das faculdades intelectuais humanas se isso é possível, mais desprezível até mesmo do que um covarde, parecendo mutilado e deformado em um ponto ainda mais essencial do caráter da natureza humana. Ainda que o Estado não aufira nenhuma vantagem da instrução das camadas inferiores do povo, mesmo assim deveria procurar evitar que elas permaneçam totalmente sem instrução. Né? Então, essa maravilha que ele fala que é a divisão do trabalho, então de certa forma, também meio incongruente, né? Porque a gente falou assim, ele tirou a perspectiva da riqueza da nação, tirou do cofre estatal e passou para o PIB per capita, para a condição de vida da população, e a divisão do trabalho, a produtividade, que maravilha, mas no final das contas, isso veio à custa apenas da humanidade, tá? Daquilo que torna a pessoa humana. Então, se é o bem-estar do povo de que se fala aqui, permanece a dúvida. Mas o governo tem ganhos, ele diz, né? Olha, eu botei essa passagem aqui. Quanto mais, isso aqui tinha que estar em aspas, tá? Que eu acabei de tirar para colocar aqui, mas acho que está na página 248 ou 249. Quanto mais instruído ele for, né, o povo, tanto menos estará sujeito às ilusões do entusiasmo e da superstição. Jesus. Quanto mais instruído ele for, tanto menos estará sujeito às ilusões do entusiasmo e da superstição, que, entre nações ignorantes, muitas vezes dão origem às mais temíveis desordens. Além disso, um povo instruído e inteligente sempre é mais decente e ordeiro que um povo ignorante e obtuso. As pessoas se sentem, cada qual individualmente, mais respeitáveis e com maior possibilidade de ser respeitadas pelos seus legítimos superiores e, consequentemente, mais propensas a respeitar seus superiores. Então, aqui, até para ele, a educação teria um efeito de disciplina, né? Disciplinamento do trabalhador face ao seu patrão, disciplinamento do trabalhador face aos governantes e ao Estado, né? Então, isso aqui vai trazer depois, uma discussão que vai vir mais para frente, da escola como replicando o modelo fabril e como treinando o trabalhador para uma situação de hierarquia, de disciplina no trabalho, etc. Né? Então, isso aqui não é para ele é um ponto positivo. As pessoas estão mais inclinadas a questionar e mais aptas a discernir quanto às denúncias suspeitas de facção e de sedição, pelo que são menos suscetíveis de serem induzidas a qualquer oposição leviana e desnecessária às medidas do governo. Então, não sei, talvez, né, se a gente quisesse botar em termos mais modernos, ele poderia estar dizendo que a educação aqui, traduzindo em termos contemporâneos, pode ser um bom remédio à fake news e à cooptação do poder e do Estado por determinadas facções. Então, né, com isso, a gente vai finalizando os efeitos deletérios da divisão do trabalho, o que o Adam Smith acha que o governo tem que intervir e que o governo tem ganho, sim.
né? Porque a sociedade seria mais ordenada e que ele poderia, suas ações não seriam ou contestadas levianamente, mas apenas com fundamento, e o poder não cairia na mão de uma facção, de uma, né, a partir de denúncias suspeitas, de fake news, etc. Isso tudo está em Adam Smith, que é o grande liberal, que embora, né, diga aí que a educação tem que ser só ler, escrever e calcular, ele está falando das implicações que isso pode trazer para a vida política da sociedade, para o Estado, para o governo, para o desenvolvimento intelectual e desenvolvimento físico dos trabalhadores, da população. E eu acho que é importante a gente levar em conta, em vez de ser só, né, a coisa do progresso, do crescimento da produtividade e etc., sem entender a partir de que se constrói isso, a custa de que se constrói isso, quem se beneficia e quem perde com isso. Então, vamos passar aqui para o capítulo 2 e 3 e a gente vai finalizando a aula.